Olá pessoal que me segue aqui no canal. Vamos continuar a conversar sobre o livro As Cartas de Cristo. Então aqui, porque eu leio e releio para tentar compreender essa mensagem. Não é fácil, gente. Não é fácil porque nós somos pré-programados. Vejam o que faz a mídia com a gente, né? Desde o advento, assim, da televisão, mas mais ainda, quando essa televisão não se tornou mais uma coisa para divulgar notícias locais, ou no máximo do seu estado, da sua cidade, mas de repente começou um país e depois passou as fronteiras. E com isso, eu acho que as notícias se repetem, normalmente são divulgadas da mesma forma, parece que as pessoas batem sempre numa mesma tecla. E é muito difícil mudar isso, é muito difícil mesmo. O meu óculos está escorregando. Não dá para ir na ótica para arrumar agora, né? Então, e aí, na página 35 do livro, o Cristo, em sua mensagem, ele fala: se minha verdade expressa nessas cartas difere muito do que está escrito no Novo Testamento, há de se duvidar dela ou rejeitá-la por essa razão? Portanto, estou descendo na consciência brevemente, tão perto quanto é necessário do seu plano de consciência. Olha que legal. Para descrever minha vida, meus ensinamentos de 2000 anos atrás, quer dizer, aqueles ensinamentos que não foram devidamente interpretados e muito menos incorporados na consciência, eu poderia dizer, anexados à nossa consciência. Então ele fala do lugar na história. Em primeiro lugar, devo assinalar que minha vida e pessoa foram brevemente referenciadas por Joséfo na História dos Judeus. História dos Judeus é quando ele escrevia, esse Joséfo era um historiador romano que viveu na Galileia na época de Jesus e referia tudo o que ele via, como fazem os historiadores hoje em dia, e referia para o governador que representava o imperador romano. Podemos falar que o governador era o tal Pôncio Pilatos, né? Mas pode ter tido outros antes, porque a vida do Cristo não foi curta. Joséfo anotou sucintamente que Jesus, que tentou derrubar a lei e ordem e o governo dos romanos, foi castigado e crucificado. Mas não é bem assim. Aliás, eu acho que o Cristo não tinha nada contra os romanos. Eu, que mais tarde me tornei o Cristo, que realizou os chamados milagres de cura e de materialização, fui o rebelde. Mas eu não era nenhum agitador. Eu não incitei deliberadamente as pessoas a desafiar os romanos, nem a desafiar a lei e a ordem. É muito importante falar disso nesse momento que a gente vê tanta rebeldia, né? Rebeldia que eu não considero uma rebeldia pura e simples. É um questionamento, um questionamento que fazem certas pessoas de não seguir o rebanho, né? Ou de não aceitar aquilo que eles consideram que não é justo na sua visão, né? Ele fala assim: eu fui um rebelde contra as tradições judaicas existentes na época. Quando emergi das 6 semanas de jejum no deserto, depois ele vai falando, vi uma forma melhor de pensar e viver. E tentei transmitir o meu conhecimento aos meus companheiros judeus, mas com pouco sucesso. Aquelas 6 semanas de meditação, de isolamento, de sofrimento, de interiorização, abriram a consciência de Jesus. É importante que você entenda que a pressão da opinião pública pesava sobre meus seguidores. Claro, lembre, eles foram perseguidos, né? Perguntavam, você está seguindo Cristo, né? Você está seguindo Jesus?
Enquanto eles realmente acreditavam que eu trazia uma mensagem aos judeus para salvar a alma e que eu era o Messias, o Filho de Deus, eles eram também do mundo, tentando relacionar-se com o mundo ao redor deles da melhor forma possível. Portanto, ainda que conhecessem meus sentimentos contrários às crenças dos judeus, e nesse caso ele fala dos judeus não como povo, mas os judeus, os rabinos da época, os que comandavam a religião judaica na época, eles não estavam felizes em dispensar o Velho Testamento por completo, uma vez que esse tinha apoiado e unido os judeus durante toda a sua história. No interesse de preservar o que eles consideravam valioso nos velhos decretos, suprimiram qualquer descrição a respeito da pessoa que eu era. Ele coloca a pessoa entre aspas. Meus discípulos e Paulo construíram seu próprio edifício de crenças sagradas, com aquilo que queriam preservar da minha vida e ensinamentos. Eles ensinaram e consolidaram somente o que consideravam valioso para as pessoas, fossem eles judeus ou gentios, do mesmo modo, os daquele que viriam no futuro. Consequentemente, filtraram o que podiam usar e deixaram de fora a maior parte do que eu chamava os segredos do reino de Deus. Pois eles nunca os compreenderam. Não esquecemos, não devemos esquecer que os seguidores do Cristo eram simples, eram homens simples, pescadores, sem cultura, e que tinham sido criados com as convicções judaicas do Antigo Testamento. Portanto, para eles, era muito difícil. Eles falam, tampouco os acharam desejáveis na criação de uma nova percepção do divino, o Pai, da divindade, né? Ou seja, para preservar a crença judaica na salvação do castigo pelos pecados, por meio dos sacrifícios no templo. E é isso que se fazia naquela época, né? Não é só no Egito se fazia isso, na Grécia se fazia isso. Ia pedir perdão no templo para o Deus, né? Para que ele nos aconselhasse naquele período, né, de vida. Então, aqui ele fala, vou voltar à frase, para preservar a crença judaica na salvação do castigo pelos pecados por meio dos sacrifícios no templo, adotou-se a pessoa de Jesus como supremo sacrifício. E não foi? Que pagou pelos pecados dos homens através de sua crucificação. Esta crença servia a muitos propósitos naquele tempo. E continuamos usando isso, né? Isso deu à minha morte na cruz uma razão válida e heróica. Ela provava às pessoas que eu era filho de Deus e que havia realizado uma missão específica até o fim da minha vida. Essa crença também provou ser de grande consolo para os judeus quando o seu templo foi destruído pelos romanos e levou a muitas conversões, né? Conversões para o cristianismo. Muitas seitas de judeus e gentios também, né? Os gentios eram os que não professavam a religião, né? Que hoje a gente poderia chamar o que eram os ortodoxos e que não eram. Não acreditavam em vida após a morte. Consequentemente, era altamente reconfortante escutar que Jesus Cristo havia superado a morte e mantido o seu corpo. E aqui a gente está falando já da ressurreição, da Páscoa, né? Para muitas ideologias humanas daquele tempo, a vida não era possível sem um corpo. Estou falando também em ideologias baseadas mesmo nesse período e nesses locais, porque em outras partes do mundo já se acreditava nas reencarnações, né?
Isso também manteve o meu nome constantemente vivo na mente das pessoas. E eu era a valente figura histórica que havia morrido para assegurar que os homens fossem libertados de todo o medo do inferno e da condenação. Até hoje, né, recebemos, eu vou receber a bênção do Papa Urbi et Orbi para me remitir dos meus pecados. Isso ainda existe, né? Nas religiões e na nossa religião também. Desde que eles acreditassem em mim, poderiam caminhar como homens libertos. É somente porque meu nome se manteve vivo até hoje que posso vir agora até você para oferecer-lhes a verdade. Que eu queria muito compartilhar com as pessoas há 2000 anos. Ele não foi compreendido, né? Aqui ele fala da juventude, das experiências do deserto, né? Na continuação, vamos ver até o batismo. E depois nós vamos entrar nessa parte que é justamente o poder criativo da mente universal de Deus, que na realidade nos remete ao princípio hermético. O primeiro princípio hermético: tudo é mente, o universo é mental. Então, nessas cartas, né, nós vamos continuar falando também, né, um pouquinho dessa parte. Eu quero fazer uma coisa. Eu já pedi para algumas pessoas colocarem aqui o seu e-mail. Depois, eu gostaria do e-mail e do telefone, do celular, do WhatsApp. Porque a gente pode formar um grupo de estudo no WhatsApp, para a gente se compartilhar. Ao mesmo tempo, a partir da semana que vem, eu quero marcar um dia para uma live. Ou seja, abrir para vocês aqui no YouTube uma live conversando sobre as cartas de Cristo. E vamos falar primeiramente sobre o que ele conta do nascimento dele, da mãe, tá? A mãe também estava convencida de que ela era uma criança, que ele era uma criança santa, né? Que ele era o Messias. E fala da vida dele até os 12 anos, porque vocês sabem que dos 12 aos 13 anos existe a Bar Mitzvah, que é uma tradição judaica. Justamente para ser apresentado, apresentado no templo. Nessa hora, é claro que ele tem que mostrar que ele conhece os ensinamentos, né? E ele vai contar a respeito disso. Então, nós vamos falar disso na semana que vem. Então, eu queria saber se terça-feira para vocês é um dia bom, por exemplo, nesse horário ou mais tarde, tipo 17 horas, terça-feira, 17 horas. Eu vou deixar escrito aqui. Quem quiser, eu vou começar a abrir esse ensinamento como live. E aí vocês podem também interagir comigo, né, na hora. É um trabalho diferente, não é relacionado necessariamente com astrologia. Mas eu estudei Cabala, eu sou ocultista, estudei muito das religiões antigas, das nossas tradições judaico-cristãs. Fui criada no cristianismo, mas no cristianismo, catolicismo romano, eu fui muito reprimida. Porque não pode haver questionamentos, porque existem dogmas, e os dogmas têm que ser acreditados com a fé. Sim. Então, a nossa razão não existe. Não temos direito de perguntar. Não temos direito de questionar. Não temos direito de receber respostas. E, para mim, esse livro veio me trazer muitas respostas. E vou te falar uma coisa, só aumentou minha fé. Minha fé na divindade, na mente universal que guia tudo o que é criado. É isso. Então, vou deixar aqui escrito, tá? Mandem WhatsApp, mandem por e-mail, não precisam abrir aqui, se vocês não quiserem. Que depois a gente vai ver, vai escolher um dia, para mim, terça-feira, tipo 14 horas, ou depois das 17, porque depois eu atendo, né? Tenho atendimentos e isso pode atrapalhar o meu dia. É isso.
Me sigam aqui no canal. Não esqueçam de marcar o sininho, porque aí toda vez que eu posto alguma coisa, vocês vão lá. Ai, a Graziela fez algum comentário a mais sobre as cartas de Cristo. A nossa caminhada tá só no começo, né? Tá só no começo, né? O livro é enorme. Nós estamos só na página 40. Então, vamos estudar juntos, tá bom? Tchau, uma boa semana, namastê, que Deus esteja com vocês, a divindade lhe dê paciência, harmonia e paz. Tchau.